Aqui eu vou apresentar, vou reproduzir a minha apresentação da minha tese de doutorado que eu fiz para o Centro de Excelência em Logística e Supply Chain da Fundação Getúlio Vargas. Essa apresentação foi feita quando o lançamento do Observatório de Compras e Suprimentos da GV. Então, eu vou refazer a apresentação para que vocês possam acompanhar como é que foi o desenvolvimento da tese. Então, a tese de doutorado, ela teve como tema o envolvimento do departamento de compras no processo de contratação de serviços, especificamente falando. A minha orientadora foi a Suzana Carla Farias Pereira, da Getúlio Vargas, e eu defendi essa tese a partir da construção, esse aqui é o modelo, de como é que foi desenhada essa proposta. Então, o que acontece? As empresas têm seus interesses e elas desenham suas cadeias de suprimentos conforme o negócio exige para que ela tenha sucesso naquilo que ela se propõe. Lógico que para montar uma cadeia de suprimentos eu preciso de fornecedores. Só que os fornecedores podem estar mais ou menos envolvidos com os propósitos da empresa contratante. Essa é a questão de pesquisa. E quando a área de compras contrata, ela contrata para um cliente interno. Um cliente interno, um departamento. Pode ser área de marketing, área de logística, área industrial. E o cliente interno, ele, para poder perceber o valor da área de compras, ele tem 4 dimensões que o cliente externo avalia. Isso está na literatura, isso embasou a minha tese. O cliente, ele tem que saber, ele tem que perceber que a área de compras sabe especificar, que é uma área que ganha tempo, Se eu usar a área de compras, eu vou salvar tempo. É uma área que conhece o mercado, é uma área que sabe prestar um bom serviço. São 4 dimensões. Então, quanto mais essas percepções estão assim, são vistas pelos clientes internos, maior é o envolvimento do departamento de compras para inserção do novo fornecedor. Então, essa tese foi desenvolvida no ambiente de serviços, porque é um ambiente onde geralmente se envolve menos o departamento de compras. Se envolve mais o departamento de compras nas compras diretas e menos nas indiretas. Mesmo nas indiretas, quando há um envolvimento do departamento de compras, a percepção ela não é tão alta nessas 4 dimensões como nas compras diretas. Então, a partir dessas percepções, se define um nível de envolvimento que existe. São 4 níveis de envolvimento, que pode ser o do burocrático, que é assim, se envolve compras porque tem que se envolver, ou até o significativo, se envolve compras porque se percebe o valor em envolver. O que está por trás disso? A teoria da agência. Nós temos que minimizar algumas características que são comportamentais. O conflito, a assimetria e o risco que existe em delegar para a área de compras a compra de uma categoria de serviço. Bom, uma tese de doutorado, ela tem que ter um bom fundamento na literatura. Então, para fundamentar a minha tese, foram 161 referências, a maioria vindo da área de operações, e depois a área de marketing, uma área que estuda bastante essa questão do envolvimento de compras, a parte das organizações como um todo, métodos, economia, psicologia, também teve disso também, e vocês veem que predominantemente de artigos. Então, teses de doutorado e dissertações de mestrado, elas são muito fundamentadas mais em artigos do que em livros, porque os artigos trazem as pesquisas mais atuais sobre o tema. Bom, quais são as hipóteses que surgiram, então, desse modelo que eu apresentei? Primeiro, tem alguma diferença, ou seja, se envolve mais ou menos compras conforme a categoria de serviço? Ou seja, dependendo do que está sendo comprado, quando a gente fala de categoria de compras, o envolvimento é maior ou menor ou não? A área de compras ela é vista do mesmo jeito, independente da categoria. Essa é a primeira hipótese que foi testada. As outras 3 hipóteses têm a ver com a teoria da agência. Se envolve mais o departamento de compras quando se tem menos conflito, se envolve mais o departamento de compras quando as informações estão niveladas, ou se envolve mais o departamento de compras quando o risco
não é percebido de você delegar para a área de compras fazer esse trabalho para você. Né? Então, às vezes, o cliente prefere ele realizar a contratação do fornecedor, porque ele vê risco em deixar na mão do departamento de compras. Essas são as categorias que foram abrangidas no estudo. Então, contratação de consultorias, tecnologia da informação, telefonia, logística, marketing, benefícios para recursos humanos, serviço de assessoria jurídica, serviços financeiros e a parte de mobilidade corporativa, viagens e eventos. Então, o número de gestores, o número de empresas, né, consultados por essas categorias e as 4 dimensões da percepção, se eles viam para cada categoria como é que era a contribuição de compras como conhecedor do mercado, que sabe elaborar especificações, que presta um bom serviço ou um recurso que economiza tempo, e se essas percepções, além de serem influenciadas pela categoria, eram influenciadas pelo relacionamento, pelo comportamento entre a área de compras e seus clientes internos. Usadas 2 técnicas aqui, o método foi quantitativo, através de uma análise multivariada de variância e uma regressão múltipla também, no caso da avaliação da teoria da agência. Bom, vou apresentar os resultados da pesquisa. Então, foram coletados 242 respostas válidas, é um bom número de respostas para poder testar quantitativamente algumas hipóteses. Então, vocês veem aqui alguns perfis, né, da amostra. Então, assim, a maioria dos respondentes tinha um curso superior ou pós-graduação, né, uma faixa de idade bem distribuída também, bem distribuída, mas focada principalmente dos 25 aos 55 anos, aproximadamente. A experiência profissional também, né, muito relevante, né, a maioria do grupo com mais de 10 anos de experiência. E quem respondeu foram os clientes internos. Isso é importante, né, porque eu estou avaliando a percepção de compras perante o cliente interno. Quem respondeu foi o cliente interno. Aqui tem a formação, né, então basicamente administradores, engenheiros, né, outras áreas das ciências sociais também. E aqui os cargos, né, vocês veem que é um cargo de supervisão para cima, predominantemente. Claro, né, são os donos das categorias, são os usuários das categorias de compras que vão ser adquiridos pela área de compras. Então, são gestores, né, basicamente. Então, importante, essa pesquisa tem essa tese foi desenvolvida com uma amostra de usuários da área de compras e não com os compradores. Então, esse é um ponto importante para a gente poder estudar esse problema entre a área de compras e seus clientes internos. Bom, aí a gente teve aqui os resultados, né? Então, aqui, ó, a questão da distribuição do ranqueamento, então aqui os métodos que foram utilizados, né? A questão da confirmação das hipóteses, os critérios de teste da hipótese, principalmente naquilo que quer dizer sobre a hipótese 1, sobre se o envolvimento de compras, né, através das percepções, varia ou não pelas categorias a ser compradas. O que a gente teve assim como resultados adicionais, né? Então, se a gente voltar aqui um pouquinho, a gente tem aqui que, primeiro, nas categorias de logística, marketing, vendas, benefícios, consultorias e mobilidade corporativa, pesa muito a questão de saber especificar. Então, o envolvimento era diferenciado por essas categorias, ou seja, considerado significativo, caso se visse em compras que ele sabe especificar. Então, os clientes internos dessas categorias envolviam mais compras se vissem essa qualidade, essa competência na área de compras. Você vê que logística, ela apareceu as 4 dimensões, né? Conhecimento de mercado pesou mais para logística, benefícios e serviços gerais. Prestar um bom serviço, aqui entrou marketing e vendas de novo, mobilidade corporativa também, benefício e logística. E como economiza tempo, logística, marketing, vendas e mobilidade, tá? Então, assim, na questão aonde isso provoca, onde não se vê as competências de compras, na tecnologia de informação, viagens e eventos, apesar de aparecer aqui, né, aqui aparecer
como um ponto que aumenta o envolvimento, também diminui o envolvimento, se não souber especificar. A questão de conhecimento de mercado, você vê que benefício já não entrou aqui, né? A mesma coisa na parte de serviços, a gente tem aqui uma diferença, em vez de logística, entre a TI e no tempo também. Então, você vê que TI é uma categoria de compras que, essencialmente técnica, e não se vê nessa amostra, nessa pesquisa realizada, um envolvimento de compras significativo por falta de percepção das competências que a teoria fala que tem que haver em compras para que o cliente interno confie na contratação. Bom, então o que acontece? Aqui nós temos alguns dados adicionais, né, das 242 respostas. Então aqui a gente tem os clientes internos relacionados a diretos, né, que a amostra inicial foi 367, né? 266 de diretos, então o que interessa para a gente é essa amostra aqui, dos serviços profissionais. Tivemos aqui, então, tivemos que fazer aqui tirar da amostra os da produção, a assessoria, serviços financeiros e jurídicos não teve amostra suficiente, então, resultado, 242 respostas válidas sobre 519 respostas recebidas, porque além das 367 respostas de clientes, 152 foram de profissionais de compras. A pesquisa não tem esse foco, ela tem esse foco aqui. Então, a gente pegou os 367 dos clientes internos, excluiu os de produção e excluiu das categorias que não tiveram amostra suficiente. Então, assim, aqui também tem, né, aqui é um perfil geral das respostas obtidas, né, das respostas obtidas. Então, você vê aqui que, né, muito bem dividido, né, quando a gente fala aqui dos clientes internos, né, e do pessoal do departamento de compras também, né? Então, uma divisão entre multinacional e nacional, serviços e manufatura, os setores que foram respondendo, o faturamento o gasto faturamento das empresas anual, né? O número de funcionários, né? São dados assim mais para poder dar uma representatividade da amostra. A tese está disponível na biblioteca digital da Fundação Getúlio Vargas para quem quiser ter acesso mais detalhado sobre isso. Aqui é só para dar uma explicação geral da intenção, né, do objetivo da tese. Bom, o que aconteceu então? Foi confirmado então a hipótese 1. Há uma diferença, né, entre o envolvimento de compras dependendo da categoria. Então, não se vê o departamento de compras com competências iguais para se comprar todas as categorias. No caso das outras hipóteses, que tinham a ver com conflito, assimetria da informação e risco, que é a teoria da agência, houve uma confirmação que existe uma relação disso, ou seja, o comportamento influencia no envolvimento. Então, se vê conflito, se vê risco, se as informações não estão niveladas, o afastamento das duas áreas é fato. Então, o que acontece, né, também se confirmou que aquelas dimensões do saber especificar, conhecer o mercado, etc., salvar tempo, ser um consultor também foi confirmado através dos resultados. Então, assim, em relação à percepção dos clientes internos, em relação, né, apenas um caso não provou que existe essa questão da percepção com as competências, né? Ou seja, se não souber especificar, só em um caso que não apareceu essa relevância. Em todos os outros casos apareceu. Também, em relação à teoria da agência, né? Em relação à teoria da agência, também, né? Em pouquíssimos casos não se confirmaram a respeito da relação do comportamento com o envolvimento. Como conclusão, o que a gente tem? Primeiro, nós validamos nessa tese escalas pré-existentes, ou seja, as escalas que existem na literatura servem sim para a gente poder validar o envolvimento. Então, nós temos uma ferramenta na literatura que permite que a gente possa medir o envolvimento da área de compras com os outros departamentos. Isso é muito interessante para se aplicar no meio empresarial. Aplicamos teorias que não se aplicam normalmente na gestão da cadeia de suprimentos. A teoria da agência, que é a questão de eu tenho que delegar para alguém,
né? A teoria da agência é isso, eu tenho que passar para outro departamento fazer o que eu preciso, né? Eu tenho que agenciar alguém. Essa teoria foi utilizada aqui e ela abrange muito o comportamento e 3 características que acontecem direto nas relações entre compras e as áreas clientes. E, né, uma conclusão é que a compras, como todo mundo vem discutindo, ela está dentro do contexto da gestão de cadeia de suprimentos. A gente fala muito, né, que compras não tem tantos estudos e pesquisas como o supply chain tem, mas claro que é uma área extremamente relevante e o grande gasto da empresa passa por lá. Bom, o importante é que a tese serve para incentivar que a questão do gasto com os fornecedores é extremamente relevante e o Brasil precisa avançar nessa pesquisa porque está muito atrás da Europa e dos Estados Unidos ainda sobre como dar devida importância para entender a área de compras. Também, né, a questão de que as categorias diferem e as percepções diferem também. São clientes diferentes, são requisitos diferentes, são mercados diferentes. Então tem que ter uma reflexão muito grande sobre como montar os times de compras para atender clientes tão diferentes, né? O contexto geral de como o comprador deve ser existe, mas como cada um compra uma categoria é outra história. E o mais importante que eu acredito aqui, das 3 questões, conflito, risco, assimetria das informações, o que é isso? É a diferença, é o que compras conhece e que o cliente interno conhece sobre a categoria. Foi a premissa que mais influenciou a relação entre os indivíduos. Então, existe sim, isso é fundamentado por essa pesquisa, por essa tese, uma diferença entre as informações que a área de compras tem e que o usuário da categoria tem, a simetria das informações. Então, teria que ser a variável da teoria da agência ser mais estudada. Então, assim, confirmando, então, existe essa clareza que eles não têm as mesmas percepções. O departamento de compras e os clientes internos, eles têm ainda muitas divergências técnicas e comportamentais sobre como comprar um serviço profissional. Então, a proposta aqui é que, para se estabelecer uma boa área de compras, que seja uma área que atenda as necessidades da empresa, tem sim que trabalhar esse aspecto comportamental, tem sim que entender o envolvimento, o nível de envolvimento que existe hoje, e tem que se encarar a questão do conflito, do risco que se percebe e principalmente da diferença das informações entre as áreas, né? Então, temos contribuições tanto para a teoria quanto para a gestão. A teoria contribui porque nós temos escalas para medir envolvimento. Isso é muito interessante, né? Você pode medir o envolvimento dentro da empresa em relação às áreas de compras. Você pode aplicar teorias como a de agência e também a questão do envolvimento, né? Existem outras teorias surgindo mais recentemente também, mas você está aplicando teorias basicamente que envolvem na confiança e na questão de comportamento para poder, né, uma questão muito, né, até com caráter psicológico por trás. E a outra coisa, né, a compra de serviços. Serviços vem crescendo cada vez mais. Qualquer empresa que faz uma análise um spend de análise vai perceber que compra de serviços vem passando a compra de materiais. Então, serviços é cada vez mais fundamental se investir e aprimorar o departamento de compras para esses desafios. Sobre gestão, aproximar o Brasil da Europa e dos Estados Unidos, na questão de incentivar mais pesquisas sobre esse tema. Também fazer a gestão de categorias de maneira diferente, ou seja, de acordo com a complexidade de cada uma. A gestão deve buscar aumentar o envolvimento dos profissionais de compras na gestão e no controle das categorias. São processos que envolvem, em algumas empresas, milhões de reais, mas nem que sejam milhões de reais. Nós estamos falando de 60%, 50%, 70% do valor do faturamento da empresa sendo investido nas compras. Então, independente do tamanho da empresa, é um processo que não pode ser, tem que ser muito mais aprofundado, estudado e melhorado. E tratar muito o relacionamento dos profissionais de compra com os clientes internos, né?
Então, a questão da tese central foi tratar por que os departamentos têm barreiras em envolver a área de compras. A abordagem foi em cima de, bom, o princípio é um departamento tem que envolver um outro para fazer a aquisição daquilo que ele precisa. E mais, a compra de serviços, ou seja, não é algo tão tangível assim. Então, a modelagem que foi feita, que foi proposta e levou a essa tese, ela demonstra que, primeiro, serviços têm características diferentes, serviços têm bem mais, tem muitas categorias, né, que são, é um desafio classificar as categorias de serviços. Foi mostrado também que, dependendo da categoria, se envolve mais ou menos o departamento de compras, porque são 4 dimensões que influenciam o envolvimento: conhecer o mercado fornecedor, saber especificar, prestar um bom serviço e também que se perceba que a hora de envolver compras, nós vamos ganhar tempo e não perder tempo. Essa é uma percepção que existe muito na prática também. E por final, essas percepções podem ser afetadas por 3 variáveis no momento que você tem que delegar a teoria da agência. Se houver conflito entre as áreas, essa percepção pode ser distorcida. Se houver uma percepção de risco, não se confia, se tem medo do resultado que compras vai trazer negociando com você. E por final, que é a que mais evidenciou, as áreas têm informações diferentes sobre o que vai ser comprado ou adquirido, principalmente em serviços. Então, se vê muito que a área de compras está buscando economia e o usuário está buscando um bom atendimento e uma qualidade, e parece que essas coisas não se juntam. Na verdade, se juntam sim. O que tem que se buscar é reconhecer o nível de envolvimento. Isso é uma grande mensagem que a pesquisa trouxe, né? Que nós podemos medir o envolvimento, né? Podemos descobrir se o envolvimento da nossa empresa é um envolvimento burocrático, se é um envolvimento profissional, onde a área de compra já está mais envolvida, ou se é significativo, que esse é o estágio mais avançado, onde a área de compras é vista como algo que agrega realmente valor. Então, eu quis deixar essa apresentação nessa maneira aqui disponível, para poder motivar o interesse pelo tema, e a dissertação está disponível também na biblioteca digital da Getúlio Vargas, é fácil de conseguir, e qualquer coisa também eu estou à disposição para entrar em contato. Obrigado.